Uma guerra tem sido travada há bilhões de anos, matando trilhões a cada dia, enquanto nós nem percebemos isso. A guerra é travada pelo organismo mais mortal do nosso planeta, o bacteriófago, ou, abreviando, fago. Um fago é um vírus não muito vivo, nem completamente morto. Eles parecem ter sido inventados por alguém. Sua cabeça é um icosaedro, uma espécie de dado onde contém um material genético do vírus, o DNA dele. Geralmente, ele tem uma cauda longa. Essa cauda ela é com fibras semelhantes a pernas. Se você olhar bem, você vai ver que parecem pernas. Existem mais fagos na Terra do que todos os outros organismos juntos, incluindo as bactérias. E eles estão provavelmente em todos os lugares que existem coisas vivas. Bilhões deles estão nas suas mãos nesse momento, nos seus intestinos, nas suas pálpebras, na sua boca. Isso pode deixar você nervoso, já que os fagos são responsáveis pela maioria das mortes no planeta Terra. Mas você tem sorte, porque esses fagos, eles matam apenas bactérias e nós humanos somos imunes a eles. Até 40% das bactérias dos oceanos são mortas todos os dias pelos fagos. Mas eles também apresentam grandes falhas e não conseguem matar todas as bactérias. Como qualquer outro vírus, os fagos eles precisam de um hospedeiro para sobreviver e para se reproduzir. Eles são muito mais do que material genético em um casco. Na verdade, eles são especialistas. Normalmente, um fago escolhe as suas presas de uma forma específica, um tipo de bactéria e talvez alguns dos seus parentes próximos. Imagine um fago como um míssil específico, que só caça e mata membros de uma única família, essa família muito infeliz. Quando um fago encontra a sua vítima, ele conecta as suas fibras da sua cauda com receptores e usa uma espécie de seringa para perfurar a superfície da bactéria. Em um movimento muito estranho, o fago aperta a sua cauda e ejeta uma informação genética dentro da bactéria. E em poucos minutos, as bactérias são tomadas e depois elas são forçadas a fabricar todas as partes de um novo fago. E eles só param quando a bactéria é preenchida com fagos novinhos em folha. Na etapa final, eles produzem uma endolisina, uma poderosa enzima que abre um buraco nas bactérias. A pressão é tão alta que as bactérias vomitam todas as suas entranhas e acabam morrendo. Nesse processo, novos fagos são liberados e começa um ciclo novamente onde os fagos vão tentar encontrar novas bactérias. Nos últimos anos, fagos de bactérias têm desfrutado da atenção do segundo ser mais mortífero da Terra, que são os humanos. Recentemente, os pesquisadores começaram a investigar a injeção de milhões deles nos nossos corpos. No passado, um único corte ou um gole da água errada poderia matar uma pessoa. As bactérias eram os nossos fagos, monstros minúsculos que caçavam impiedosamente os humanos. Mas então, cerca de 100 anos atrás, a humanidade encontrou uma solução na natureza. Por acidente, foram encontrados fungos que produziam compostos que matavam as bactérias, os chamados de antibióticos. De repente, tivemos uma super arma poderosa nas nossas mãos. Os antibióticos foram tão eficazes que nós paramos de pensar nas bactérias como monstros. Nós passamos a utilizar os antibióticos mais e mais, e cada vez por causas menores e menos graves. Nós perdemos o respeito pelos monstros e pela arma. As bactérias são seres vivos que evoluem cada vez mais, e um por um começaram a ficar cada vez mais imune às armas, os antibióticos. Mas isso continuou e continuou e continuou por anos, até que criamos um monstro ainda maior.
que chamamos hoje de superbactérias. As superbactérias são imunes a quase tudo que temos, e essa imunidade está se espalhando cada vez mais pelo mundo enquanto nós falamos. Estima-se que em pouco tempo as superbactérias poderão matar mais humanos do que até mesmo o câncer. Os dias em que uma infecção, ou um corte, ou uma tosse pode matar você e seus entes queridos estão voltando. Estima-se que no mundo inteiro, nos últimos anos, morreram mais de 1 milhão de pessoas por ano por causa das bactérias resistentes aos antibióticos. Mas acontece que os fagos, os pequenos robôs assassinos de bactérias, podem salvar a vida de milhões de pessoas. Nós podemos injetá-los em nossos corpos para ajudar a curar essas infecções por bactérias. Mas como assim? Injetar milhões de vírus em nosso corpo pode ser uma boa ideia? Os fagos são assassinos, mas especializados em atacar bactérias. Tão especializados que nós, os humanos, somos completamente imunes a eles. Nós somos totalmente diferentes de bactérias. Nós encontramos bilhões de fagos todos os dias e nós simplesmente ignoramos eles educadamente e eles não nos fazem mal. Já os antibióticos são como bombardeiros, que matam tudo, até mesmo bactérias boas em nossos intestinos, que nós não queremos prejudicar. Já os fagos são como mísseis guiados, que atacam apenas o que deveriam. E se nós usarmos os fagos para matar as bactérias e as bactérias desenvolverem maneiras de se defender aos fagos? Bem, é um pouco mais complexo que isso, porque os fagos também, assim como as bactérias, evoluem. Houve uma corrida armamentista entre as bactérias e os fagos, já por muitos anos. E mesmo assim, as bactérias ainda estão perdendo para os fagos. Eles sempre têm um jeito de sobressair ali as bactérias. Os fagos são armas inteligentes, estão constantemente melhorando. E mesmo se as bactérias se tornassem imunes contra os nossos fagos, a gente ainda seria capaz de vencer a eles. Como assim? Acontece que para se tornar resistente a apenas algumas espécies de fagos, as bactérias têm que desistir da sua resistência aos antibióticos. Aí nós podemos fazer uma armadilha para eles. Isso já foi testado com sucesso em um paciente que não tinha outra esperança, ao ser infectado por uma superbactéria. A superbactéria infectou a cavidade torácica desse homem. E eles eram tão resistentes a essas bactérias que sobreviveram até mesmo a uma espécie de gel alcoólico. Após anos de sofrimento, esse homem foi submetido a um tratamento experimental. E alguns milhares de fagos foram inseridos diretamente na sua cavidade torácica, juntamente com antibióticos que as bactérias eram imunes. Depois de algumas semanas, as infecções desapareceram completamente. Mas, infelizmente, esse tratamento ainda é experimental e as empresas farmacêuticas elas estão relutantes em investir bilhões ainda necessários para a fase final desse tratamento. Mas as coisas estão finalmente mudando. Há alguns anos, o maior ensaio clínico de fagos até o momento começou e os fagos estão recebendo cada vez mais atenção. Será que a época dos antibióticos e as superbactérias estão chegando ao fim? Comenta aqui embaixo se você teria coragem de injetar o mais mortal organismo do planeta no seu corpo. Pode ser um conceito meio estranho, né? Injetar o mais mortal do planeta, organismo do planeta no nosso corpo, diretamente no nosso corpo. Mas isso poderia salvar milhões de vidas. Esse foi mais um vídeo do canal Vídeos da Vida. Meu nome é Gustavo Honorato. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que eu tenho certeza que elas vão gostar muito, assim como você. E se você gostou do vídeo também, não esquece de apertar no botão gostei, que assim eu fico sabendo que você gostou desse vídeo e para me trazer mais vídeos como esse. E agora vai aparecer aqui um botão para você se inscrever, se você não é inscrito aqui no canal Vídeos da Vida, e um outro vídeo para você assistir. A gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal Vídeos da Vida.